E aí galera da Proton, tudo positivo por aí, pessoal ratazana na área. Vamos lá, cara, para mais uma aula aqui das nossas plataformas, né? FPM e EPM, tá? Então ETEC Protomaster, FATEC Protomaster, cara. A galera deve estar vendo aqui, ó, deve estar vendo aqui, enfim, tá vendo aí na tela o símbolo da FPM, tá? Mas podem ficar tranquilos a galera da ETEC aí que essa aula super serve para ETEC também, tá bom? É um tema que é cobrado com bastante clareza, né, no edital da FATEC, mas que com certeza é de diversas formas cobrado aí também para a galera da ETEC, tá bom? Inclusive vou deixar uma listinha dos deuses aí com 40 exercícios, tá? Coletados aí de ETEC e FATEC para vocês resolverem só ecologia. Falou? Beleza, galera? Então bora, né, caminhar aí pelos mundos, né? Enfim, caminhar pela natureza, né, Luaninha? O que você pensa? Luaninha, quando você escuta falar em ecologia, o que você pensa? O quê? Fauna, flora. Há mais alguma coisa, não? Enquanto a meninada vai pensando de lá também. Mais nada? Luaninha falou que só fauna e flora. Aí ela não pensa mais nada. Muito bem, muito obrigado, Luaninha. Podemos começar? Vocês estão ligados, né? Luaninha autorizou, a gente começa aqui neste humilde canal, ok? Nesta humilde plataforma. Bora lá, galera? Ecologia, vamos falar tudo sobre ecologia hoje, né? Entender da forma mais didática possível, mais simples possível, tá bom? Para vocês absolutamente fixarem esse tema, tá? E, enfim, vou entregar uma aula aí super didática para vocês entenderem tudo de ecologia. Fechou? Vamos entender tudo, cara, tá? Vocês vão entender, enfim, relações, habitat, tudo que a gente precisar falar sobre ecologia, falaremos hoje aqui nessa aula, ok? Beleza, bora então, galera, partiu. Vem comigo, vem com a Proton, que é sucesso. Bora lá, pessoal? Então, vamos lá, galera. Então, vamos falar sobre ecologia, tá? Um dos primeiros tópicos cobrados no edital da FATEC, beleza? Tá lá em cima, um dos primeiros tópicos que é cobrado no edital da FATEC. E para a ETEC vive caindo, beleza? Inclusive um professor de biologia que é meu amigo e que acompanha muito as provas da ETEC, ele falou: Lucão, cara, ecologia é um tema que, né, eu, assim como você, identifico que é um dos principais temas aí de cobrança da prova da ETEC, tá bom? Então, super concordo com o mestre aí, professor Michael, beleza? Então, cara, acho que a primeira coisa, galera, pra gente entender é justamente essa pergunta que eu fiz pra Luaninha mesmo, tá? Olha, quando você ouve falar em ecologia, na palavra ecologia, o que te vem à cabeça, tá? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é isso, tá? Professor, é natureza, né? É estudo dos animais, enfim, o que você tiver pensando aí, você precisa resgatar, tá bom? Muito bem, pessoal. E aí, ó, dando um spoiler já, basicamente do que a gente vai falar. Galera, a natureza, ela vai ter alguns níveis de organização, ou seja, algumas hierarquias, tá bom? Então, digamos assim que alguns animais vão estabelecer relações de mais poder e outros animais vão estabelecer relações de menos poder, beleza? E aí a gente vai fazer essa classificação. Cadeias, teias alimentares, como que isso funciona, consumidor primário, consumidor secundário, tá bom? Produtores, como que isso acontece, né? Da onde vem toda essa energia, da onde surge toda essa energia, beleza? Já parou para pensar nisso, cara? Para acontecer toda a energia no universo, né? E aí um animal de uma relação e outra ir lá e consumir o outro, né, o outro animal da outra espécie, tem que vir de algum lugar. E da onde vem toda essa energia, professor? Ela surge, ela brota? Beleza? É isso que a gente vai entender. Beleza, pessoal? Tá bom? E aí, cara, a gente vai trazer todos os exercícios possíveis aqui da ETEC e FATEC. Belezinha? Muito bem. Então, cara, a primeira coisa, ó, vamos lá, vamos destrinchar essa palavra aqui, ecologia, né? Então, a pergunta que eu fiz para a Luaninha
ela começa a ser respondida a partir da palavra, meninada, tá? A partir da palavra ecologia. Aliás, tentem fazer isso sempre, cara, no estudo de vocês, tá bom? Tenta sempre olhar para o significado da palavra, porque muitas vezes ela vai te responder muita coisa, tá? Então, galera, vocês sabem que logia significa estudo, né? Vem de logos, estudo, beleza? E eco significa o quê? Eco significa, vem de oikos, né? E significa casa, ou seja, estudo de casa, né? Não é à toa que se chama assim, né, meninada? Estudo de casa, beleza? Entendendo o planeta aí como uma casa, tá? Ou seja, onde serão estabelecidas relações, né, entre os seres que ali vivem, e é isso que a gente vai entender, tá bom? E aí, cara, ó, pra gente fechar tudo isso, galera, ó, nada vive sozinho, né? Tudo interage, tá? Essa frase aqui é realmente a alma da ecologia, tá bom? Se a gente pega um ser específico, então, por exemplo, tá? Vou pegar aqui um aluno nosso, o Halley, tá? O Halley, sozinho, ele é um indivíduo, tá bom? Desde que você nasceu, Ratazana, desde que você nasceu, você precisa de alguém para viver? Precisa, né? Você não consegue viver sozinho. Seja para se alimentar, seja para se locomover, seja para estudar, seja, enfim, para as relações, né? No seu meio você precisa das pessoas, você precisa estabelecer relações. Da mesma forma é a natureza, tá bom? Então, o indivíduo, ele é detectado pela biologia, né, como um indivíduo, mas a gente sabe que a ecologia, na hora que você vai estudar a casa que esse indivíduo vive, ela vai ser proveniente das relações que ele estabelece, tá bom? E a gente vai partir daí. Então, a gente parte do indivíduozinho, né, falando, galera que ainda não assistiu lá, as outras aulas que a gente vai aumentando, né, a compreensão sobre célula, o que é sistema, e a gente vai aumentando essa cadeia, tá? A gente chega no indivíduo, e quando a gente chega no indivíduo, a gente vai falar, bom, para esse indivíduo sobreviver, o que ele precisa, do que ele vai precisar. Fechou? Só isso que a gente vai estudar hoje, tá? Então, se a gente fosse resumir, professor, o que a gente vai estudar hoje? Colocou um indivíduo no mundo para ele sobreviver do que ele precisa, tá? Energeticamente falando. Fechou? Beleza, professor. Entendi até aí. Fechou. Então, ninguém vive sozinho, né? Nada vive sozinho na natureza. Tudo precisa interagir. E ecologia significa estudo de casa, ou seja, a minha casa aqui, o planeta Terra. Falou? Beleza, professor. Manjei até aí. Então, beleza, pessoal. Então, se a gente começa a partir do indivíduo, a gente começa justamente desse entendimento. Então, um indivíduo é um ser isolado, cara, uma tartaruga, um caranguejo, uma árvore, o Halley, né? Então, ele tá sozinho aqui, ó, tá sozinho aqui, né? O que aconteceu com o Halley depois que ele entrou na Próton, né? Ele começou a se relacionar, né, com a comunidade da Próton, e esse foi uma das coisas que ele me falou. Nossa, professor, tá muito legal se relacionar lá com os meninos, com a comunidade da Próton, estudar junto tá mais potente. Pois é, e é isso que o indivíduo vai fazer a todo momento na natureza, né? Ele vai se relacionar, beleza? E aí, cara, então, se a gente parte do indivíduo, na hora que a gente coloca esse indivíduo com vários outros indivíduos da mesma espécie, convivendo no mesmo lugar, né? A gente tem uma população, beleza? Então, por exemplo, tá? Estamos aqui no Brasil, tá? Digamos que o Brasil ele tem, sei lá, 3 habitantes, tá? Supondo 3 habitantes, né? Seres humanos. Isso significa que eu tenho uma população aqui brasileira, né? Então eu tenho uma população brasileira, certo? Por quê? Porque são indivíduos da mesma espécie ocupando o mesmo território. Fechou? Se eu vou para a Espanha, cara, o que acontece? Pois é, aí vai acontecer a mesma coisa, né? Então, se eu vou lá para a Espanha, eu tenho 4 indivíduos lá, o que eu tenho? Eu tenho uma população espanhola, ou seja, indivíduos da mesma espécie ocupando o mesmo lugar, ocupando o mesmo espaço. Fechou, pessoal, tá? Então, agora nessa cadeia crescente, a gente vai para comunidade, beleza?
Agora, então, se a gente juntar essas populações brasileiras, espanholas, italianas, por exemplo, fazendo uma analogia, a gente tem várias populações diferentes e juntas. Então, urso, mais ave, mais fungo, mais árvore, mais água, enfim, fatores bióticos que têm vida e abióticos que não têm vida. Então, agora a gente tem a formação de uma comunidade, beleza? Então, a gente vai crescendo. Então, comunidade, várias espécies juntas em um mesmo território, beleza? Está formada agora uma comunidade. Professor, como que eu diferencio população de comunidade? Eu sempre me confundo. Cara, lembra que comunidade, né? Tem o co aqui, ó, que significa conjunto, né? Tá bom? Conjunto, ó, tá? Mais fácil para você lembrar. População não. População é a população brasileira, por exemplo, tá? Seria se a gente juntasse, por exemplo, um grupo de tartaruga em um mesmo espaço. Ali a gente tem uma população. Sabe onde você vai ver bastante isso? Lá na África, por exemplo, tem lá a savana. E ali tem uma população de leões habitando o mesmo local, né? Eles vivem lá em comunidade. Aliás, né, eles vivem em conjunto, certo? Eles vivem juntos e eles habitam o mesmo local. Ali, se a gente pegar somente, né, aquele território isolado, a gente tem uma população. Fechou? Colocou agora, espalhou os leões. Os leões agora estão interagindo com as hienas, estão interagindo com a zebra, enfim, está interagindo com a árvore, com todo mundo, com os fatores bióticos e abióticos. Agora acabou de virar uma comunidade. Fechou, pessoal? Tranquilo até aqui. Tranquilo. Enfim, fácil, tranquilão. Tá? Quer ver? Ó? Por exemplo, ó, vamos pegar aqui para você. Comunidade. Quero pegar alguns exemplos aqui. Aqui, ó. Não. Ecológica. Olha lá, tá vendo? Comunidade ecológica, ó, vê se você, tá? Ó, população, tá vendo? A população isolada aqui, enfim, das focas, sei lá o que seria isso. Agora a gente tem a comunidade, tá vendo? Já cresceu um pouco, ou seja, aparecem outras espécies, né? Já em interação, tá vendo? Então, zebras aqui, ó. Enfim, esses outros animais aqui, girafas, provavelmente leões aqui no entorno, tá bom? Veados aqui, provavelmente, né? Beleza, pessoal? Então, a gente tem aqui uma comunidade. Fechou? Fechou, professor, peguei. Então, beleza. E o ecossistema, pessoal? Bom, aí a gente vai subir um pouco mais, né, na cadeia de compreensão. Cara, agora, né, o ecossistema, ele vai compreender a comunidade mais os fatores abióticos, certo? E isso é muito interessante perceber. Então, se agora tem uma comunidadezinha, ou seja, várias espécies juntas, junto com fatores abióticos, ou seja, que não tem vida, mas que colaboram para a vida. Água, luz, temperatura, solo, certo? Enfim, e todos os fatores que vão ajudar a vida a acontecer ali naquele local. Tudo bem? Então, o ecossistema vai compreender uma comunidade, então várias populações distintas juntas, belezinha? Mais os fatores abióticos. Fechou? Tá aqui, ó. Inclusive a gente tinha aqui exatamente essa imagem, ó. Tá vendo? Ecossistema. Tá vendo? Aqui a gente já tem uma ecossistema. Beleza? Porque agora aqui a gente tem os fatores abióticos envolvidos também. Beleza, pessoal? Tá? Como a água e o solo, por exemplo. Tá? O vento, enfim. O que for ajudar aí a acontecer a vida naquele local. Beleza? Fechou, professor. Manjei. Então, indivíduo, ele tá sozinho, né? Tá um ser vivo isoladinho lá, né? Enfim, sozinho. Ele não tem interação com ninguém, muito bem. População já são vários indivíduos da mesma espécie. Fechou? A comunidade lembra de conjunto. Aí serão várias populações
diferentes juntas. Então, ursos, mais fungos e etc e tal. Mais aves, beleza? O ecossistema já vai ser a comunidade mais os fatores abióticos, que são aqueles fatores que ajudam a vida, mas que não têm vida. Beleza? Fechou, professor. E a biosfera? Pô, a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta, cara. A biosfera você vai lembrar do nosso planetinha, beleza? É a grande casa de todos os seres vivos. Fechou? Aí você vai lembrar, enfim, da interação entre todos os ecossistemas, beleza? Se você sair do planeta Terra e olhar, você vai ver a biosfera, tá bom? Que vai ser a interação entre todos os ecossistemas. Beleza, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai estudar ecologia é classificar isso, fazer essa classificação. Ou seja, né, eu tenho um indivíduo, depois eu junto vários indivíduos da mesma espécie, tenho a população, depois eu junto essas populações, tenho uma comunidade, depois eu junto essas comunidades, tenho um ecossistema com os fatores abióticos e depois eu tenho a biosfera, se a gente sair do mundo e olhar para tudo. Fechou? Beleza, professor. Manjei até aí, tá suave, tá tranquilo. Então tá bom, tô ansioso para a gente poder ir para exercício, para você ver isso aqui na prática. Beleza? Muito bem, pessoal. E agora, né, a gente vai definir o que é habitat e o que é nicho ecológico. Pensa assim, habitat vai ser o local, né, o lugar onde aquele ser vivo mora. Beleza? Então, o habitat vai ser o endereço ali da parada, tá? Então, o habitat do leão é a savana, o do tatu, a floresta, é onde ele vive, fechou? E o nicho ecológico vai ser a profissão, beleza? Ou seja, o que ele faz. Então, o leão caça, a leoa cuida dos filhotes, o tatu cava e come insetos, etc e tal. Ou seja, como ele vive. Esse vai ser o nicho ecológico, beleza? Então, através do nicho ecológico, você vai conseguir identificar os seres vivos. Quer ver? Então, vem cá, nicho ecológico. Nicho ecológico. Eu quero pegar o conceito na raiz aqui, ó. Quero o conceito na raiz aqui de algum livro. Aqui, ó. Definiu o nicho, né? Grinnell definiu o nicho como todos os locais onde um indivíduo de uma espécie pode viver, ou onde as condições permitem sua sobrevivência, certo, pessoal? Então vai ser basicamente o que ele faz, tá? Ou seja, dentro daquele habitat ali, dentro do lugar onde ele vai morar, o que ele vai fazer, tá bom? E isso vai definir aí o nicho ecológico de cada ser vivo ali, beleza, pessoal? Tá bom? Então, basicamente seria essa a diferença, tá? Então, habitat vai ser o endereço onde ele mora, nicho ecológico é quase que a profissão daquele ser vivo, tá? O leão caça, a leoa cuida dos filhotes, o tatu cava e come insetos. Fechou? Se o habitat é o CEP, o nicho vai ser o trampo, beleza? Ou seja, vai ser o que ele faz. Fechou? Beleza, professor. E agora, cara, a gente vai para um outro conceito aqui, ó. Então, vê que a gente está construindo, né, galera? Então, a gente falou de indivíduo, falou de população, falou de comunidade, a gente falou de ecossistema e falou de biosfera. Ou seja, a gente foi aumentando o conceito, beleza? Agora, a gente definiu o que seria o local, né, onde cada uma espécie ali vai morar e o que ele vai fazer, beleza? Que seria o nicho ecológico. Beleza. Agora, pessoal, a gente tem que definir, né, o que a gente falou lá atrás, que são os fatores bióticos e abióticos, tá? Então, o fator biótico vai ser tudo e às vezes a ITEC ou a FATEC cobra isso seco, tá? Às vezes cobra o que é fator biótico, o que é fator abiótico. Então, o fator biótico vai ser o ser vivo, beleza? A planta, né, que tem vida, animais, fungos, bactérias, vai ser tudo que, né, compreende vida, beleza, pessoal? E abiótico vai ser o que não tem vida, tá? Então, luz, sol, temperatura, umidade, vento, tudo isso, como eu falei, ajuda, né, a compreender a vida, mas, né, não é um ser vivo, beleza, pessoal? Então, tudo isso
vai ajudar a acontecer a vida, mas não é um ser vivo. Então esse é um ser abiótico, tá? Não vida, tá? Esse A aqui significa negação. Então, não vida, beleza? Então seria abiótico. Tudo bem? Beleza, professor, manjei. Então fechou. Agora, cara, a gente vai para as relações ecológicas e que daqui a pouquinho a gente já vai ver um resumão delas, tá? E aí eu vou falar assim, ó, Ratazana, essas aqui são as que mais caem, beleza? E aí a gente vai entender mutualismo, inquilinismo, comensalismo, parasitivismo, predatismo, competição, tá bom? Então a gente vai ver cada uma delas de uma maneira resumida, tá? Da forma que cai na ETEC e na FATEC, tá bom? Beleza, professor. Então, cara, entendemos bióticos e abióticos. Biótico é o que tem vida, abiótico vai ser tudo que ajuda a acontecer a vida, mas não tem vida, não é vivo. Tudo bem? Beleza? Fechou, professor, entendi, tá fácil até aqui, fechou. Então, biótico, planta, animal, bactéria, e abiótico, luz, solo, temperatura, vento, fechou? Agora, galera, é o seguinte, né? O que você acha que vai acontecer na hora que você junta alguns desses bichos e algum desses indivíduos e solta eles, né, à medida que eles precisam de energia, né? Então, todo ser vivo, cara, vai precisar de energia para sobreviver. Concorda comigo? Então, você, por exemplo, come carne, come carboidrato, né? Então, come carne, que é proteína, come carboidrato, que é arroz, batata, macarrão, né? Come gordura, que seriam castanhas, né? Que seriam as oleaginosas, né? Come gordura saturada também, né? Que seria a gordura animal. Então, você também enfim, precisa se alimentar. E por que você precisa se alimentar? Porque você precisa, né, compreender a vida de que forma, né, estabelecendo as relações metabólicas, tudo bem? As atividades metabólicas que você precisa, beleza? Então, para isso que você precisa se alimentar, para você fazer a extração da energia, tudo bem? Aí isso vai lá, né, participa do seu processo de digestão, beleza? Entra pela sua boca, né, libera a enzima, amilase, passa pelo esôfago, acontece o peristaltismo, né, vai descendo, chega lá no estômago, né, é liberado pepsina, já começa um pouco mais da diluição e da quebra, né, dos nutrientes aí da proteína, já começa a quebrar para tudo isso para facilitar, né, na hora que for jogado aí no seu sistema circulatório a distribuição de nutrientes. E para que tudo isso ocorra, né, para que a sua respiração celular aconteça e você compreenda a vida. Lembra lá quando a gente fala de mitocôndria, ribossomo, quando a gente vai examinar lá a célula pequenininha, né? Então, para isso que você precisa de energia. E para isso acontecer, obviamente que terão vários meios de você conseguir essa energia, beleza? Então, quando você solta indivíduos de diferentes espécies, é lógico que eles vão disputar essa energia, essa reserva de energia que está presente no mundo. Beleza, pessoal? Tá? Então, basicamente por isso que terão relações intraespecíficas, né, entre seres da mesma espécie, tá? Muitas vezes se ajudando, né, sendo harmônica ou desarmônica, né, harmônica se todo mundo sair ganhando, desarmônica se for ruim, tá? Então, formiga cooperando, por exemplo, é uma relação harmônica, né? Ou disputando espaço, seria desarmônica, tá bom? E interespecífica entre espécies diferentes, então simples assim. Intraespecífica da mesma espécie, então as formigas, por exemplo. Interespecífica entre espécies diferentes, tá bom? A predação, por exemplo, então quando o leão vai lá e caça a zebra, isso quer dizer que está rolando uma relação interespecífica e desarmônica, né? Interespecífica porque é entre espécies diferentes e desarmônica porque alguém está saindo perdendo. Beleza? Fechou? Tranquilo, professor, não entendi. Então, cara, guardado, intraespecífica, mesma espécie, interespecífica, entre espécies diferentes. Fácil? Fechou, professor. Então, lembra disso aqui, ó, que daqui a pouquinho a gente vai ver
essa relação aqui em uma questão, né? Então, o mutualismo da cutia e da castanheira. A cutia come a semente, enterra, ela esquece, tá? E sem querer planta uma outra árvore, ou seja, todo mundo sai ganhando. Então a castanheira sai ganhando porque a preservação da vida dela, né, entre outras espécies, está preservada. Então a cutia acaba ajudando e a cutia é ajudada porque ela se alimenta ali da semente. Tá bom? Então essa seria uma relação aqui, ó, de mutualismo, né? E interespecífica, porque está acontecendo entre espécies diferentes, tá bom? Nesse caso aqui, uma relação harmônica, né? Porque está acontecendo ganhos para todos os lados aí. Fechou, pessoal? Tranquilo, professor, tranquilo, beleza? Então, ó, já falamos de indivíduo, população, ecossistema, comunidade, fechou? Conceituamos o que seria fator biótico, o que seria fator abiótico, né? Então, fator biótico que tem vida, abiótico que não tem vida. Beleza? Fácil, professor, suave. E agora, cara, a gente vai partir do conceito de, cara, da onde vem toda essa energia, galera, né? Da onde vem toda a energia do mundo, né? E que os seres vivos, eles ficam aproveitando a energia um do outro, né? Então, por exemplo, você carnívoro, ou você que não é carnívoro também, né? Você está aproveitando a energia de alguma coisa, né? E essa energia, ela precisa estar partindo de algum lugar, né? Quem lembra lá da aula de química de Lavoisier, né? Nada se cria, tudo se transforma. Então essa energia está vindo de algum lugar. Já parou para pensar, né? Então o que o gafanhotozinho ele vai comer, né, do capinzinho, né? Essa energia que ele está consumindo precisa estar vindo de algum lugar. Concorda comigo? Não brota ali do nada, né? Não brota ali do nada ali do capim, né? Não acontece isso, certo? Então, da onde está vindo isso, pessoal? Então, cara, toda essa energia que brota aqui, né, no planeta, para a gente começar a extrair essa energia, vem do Sol, né? Então, toda essa energia vem do Sol. E aí a planta faz essa captação de energia através da fotossíntese. Então, ela faz fotossíntese, né? Ela é um produtor, ou seja, inicia tudo, aí vem os consumidores fazer essa extração de energia, tá bom? Então, ó, a plantinha aqui, o capinzinho, é um produtor, certo? E agora a gente vai dar início aqui, ó, aos consumidores. Porque agora toda essa galera aqui, ó, vai começar a consumir, né? Concorda comigo que aqui, ó, não teve perda para ninguém, né? O Sol não teve nenhum prejuízo porque teve a sua energia consumida. Por isso que a planta vai ser um produtor. Através da fotossíntese ela vai conseguir depois fornecer energia para um herbívoro, né? Que só vai comer aquele tipo de alimento. Beleza, pessoal? Cara, já parou para pensar, né? Cara, já viu aqui na frente da Proton aqui tem um cavalo que come o dia inteiro, o dia inteiro, né? E o cavalo tá comendo muito capim, ele fica o dia inteiro comendo, né? Cara, você acha que é fácil fazer essa extração de energia de um vegetal, de uma planta? Não é nada fácil, né? Não é nada fácil, ou seja, de tudo que ele come, ele vai extrair um pouco, né? Então, um pouco vai ficar para ele, o outro ele vai descartar nas fezes. Então, um pouco de energia ele vai jogar fora, a outra parte ele vai aproveitar. Mas o que ele extrai é muito pouquinho, né? Beleza? Então, começa a entender assim. Ou seja, a energia a partir do momento, galera, que ela vai passando aqui, ó. A energia a partir do momento que ela vai passando aqui, ó, entre consumidor primário, né, que seria aqui o gafanhoto que come a planta, depois para o consumidor secundário, que seria o sapo, depois para o consumidor terciário, que seria a cobra, e para o consumidor de topo, né, que seria aqui, por exemplo, o gavião, certo? Galera, essa energia aqui, ó, ela está se dissipando, ou seja, uma parte é aproveitada, a outra parte é
enfim, perdida, tá bom? Assim que vai, né? Nenhum processo vai ser ideal, ou seja, você não vai passar energia daqui para até em uma máquina mesmo. Já parou para pensar em uma máquina? O que entra de energia aqui nessa máquina vai sair energia aqui sim, mas menos energia do outro lado. Concorda comigo? Menos energia, ou seja, a energia, né, ao longo das etapas aí ela vai se perdendo, beleza? Ela vai se perdendo, tá bom? Então, pessoal, quando a gente fala de uma cadeia alimentar, a gente tem primeiro, né, o produtor, que seria a plantinha, que consome a energia do sol, faz fotossíntese e agora sim está pronta para o consumo do primeiro consumidor, beleza? Aí a gente tem o consumidor primário, que seria o gafanhoto, consumidor secundário, que seria o sapo, consumidor terciário, que seria a cobra, e o consumidor de topo, né, de cadeia final, aí, que seria o gavião. Beleza, pessoal? Tá? E tudo isso, né, vai acabar ali, né, o ciclo final vai acabar nos decompositores. Os decompositores, né, que quebram tudo, né, e devolvem os nutrientes para o solo. Beleza? À medida que o gavião morre ali, por exemplo, né, aquela matéria orgânica ali vai servir para os decompositores, fungos e bactérias, que acaba devolvendo energia ali para o solo. Certo, pessoal? E assim que funciona, né, o ciclo da vida aqui. Eu falei da cadeia alimentar, mas a gente poderia falar do caminho da energia, o caminho da vida, beleza? Vou até colocar uma cadeia alimentar aqui, ó. Cadeia alimentar. Aqui, ó, a gente tem, né, tem vários exemplos aí, né, pessoal? Ó, e aí ela vai acabar aqui nos decompositores, tá vendo? O produtor, né, que pega essa energia do sol, depois passa para o consumidor primário, né? Depois passa para o consumidor secundário, passa para o consumidor terciário, e essa energia, galera, ela vai diminuindo, tá vendo? Por que eu estou chamando a atenção para isso demais? Porque toda hora isso vai ser perguntado, tá bom? Em uma cadeia alimentar ali sempre vai ter passagem de energia com perda? Sim, sempre vai ter passagem de energia com perda. Fechou, pessoal? Beleza? Fechou, professor, então. Entendi, cara. Né? Tá tranquilo até aí. Beleza, então basicamente é isso que a gente precisa entender. A outra coisinha que você precisa entender, e que também é muito tranquila, galera, é o seguinte, ó. Se a gente tem toda essa pirâmide aí, né, se a gente tem toda essa cadeia alimentar, a gente conseguiria montar também uma cadeia de energia, que foi exatamente o que eu falei, né? Então lembra lá, ó, passou aqui pelos produtores, os produtores, né, terão mais energia, beleza? Então tá vendo, ó, que tá largo aqui a base da pirâmide, se tá largo aqui tem mais, né? Então ela tem mais energia do que as outras etapas aqui. Tudo bem? Então aqui tem mais energia. Beleza? E a energia, à medida que ela vai subindo, ó, a energia ela vai sendo gasta, tá bom? Por quê? Porque uma parte é absorvida, a outra é jogada fora. Beleza? Então aqui, ó, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor de topo, já chega com menos energia. Beleza? Por isso que esse cara aqui, o gavião, por exemplo, obviamente que, né, inclusive ele sendo um mamífero, toda hora ele vai precisar se alimentar, não é isso? Toda hora ele vai precisar, o metabolismo dele já é muito mais acelerado, mas, né, ainda assim ele consome uma quantidade de energia muito menor ali do que a base da pirâmide. Certo, pessoal? Então, quanto mais para cima da pirâmide, menos energia a gente vai ter. Fechou? Então, imagina uma pirâmide, os produtores largos e muitos. Então, se a gente falar aqui, né, da quantidade de produtores, é lógico que a gente vai ter em abundância. À medida que a gente vai subindo para a cadeia de topo, a gente vai tendo menos consumidores. Fechou? Então, no topo, os predadores poucos e a energia diminui também, ó, tá vendo? A energia diminui também. Beleza, pessoal? 2 exemplos de prova aqui, ó, para você já ficar ligado. Todos os níveis dissipam energia, verdade verdadeiríssima, né? Foi o que a gente falou aqui. Cada respiração, cada batida de asa, cada músculo em ação gasta energia, beleza? Então isso vai acabar gastando energia e esse gasto de energia, obviamente, que vai ceder menos energia para o nível superior, certo?
E outro exemplo de prova, que é o seguinte, né, galera, ó. Imagina que você teve uma extinção, por exemplo, aqui das cobras. O que você acha que vai acontecer com essa cadeia, né? Primeiro que ela vai ficar absolutamente toda desregulada, né? Provavelmente você vai ter um aumento muito grande aí dos consumidores secundários, né, dos sapos. Então você vai ter um aumento muito grande. O gavião, né, não vai ter a sua presa, então ele vai ficar prejudicado, né, ele não vai ter o que consumir. Ele também, né, muito provavelmente vai sofrer risco, né, de diminuição, vai ter que se adaptar, enfim, né. Por isso que tem outro conceito, pessoal, que a gente fala em teia alimentar, né. Porque aí é claro que aqui, né, a gente está partindo, digamos assim, que a cadeia alimentar seria um modelo ideal, né, do consumo de energia e de como essa energia é passada, tá? A teia alimentar vai ser um pouco mais complexa. Então, imagina o rolo, né, se a cobra aqui entra em extinção, né? Vai dar muito ruim para essa cadeia alimentar, beleza? Você tem um aumento ali, enfim, aí você tem muito sapo, por exemplo, consumindo aqui o gafanhoto também vai ficar ameaçado, enfim, né? Você tem uma desregulação aí do ciclo da vida, do caminho da energia. Fechou, galera? Beleza? Cara, muito tranquilo isso, tá? Olha lá, tá vendo aqui, ó, que você tem o produtor, né, em maior número, né? Produtor em maior número, à medida que isso vai subindo, né, essa piramidezinha ela vai ficando mais estreita, ou seja, você vai diminuindo a quantidade, beleza? De cada espécie, fechou? Então, sem planta, cara, não tem gafanhoto, né? Sem gafanhoto não tem, ó, se você não tem planta aqui, por exemplo, não tem gafanhoto, sem gafanhoto não tem sapo, sem sapo a cobra passa fome e o topo, obviamente, não tem o que consumir, tá bom? Ou seja, qualquer mexida aqui nessa cadeia alimentar, né, vai ter o prejuízo para algum lado, certo? Para todos os lados, no caso. Beleza, pessoal? Tá bom? Fechou então, professor. Galera, beleza, tá? Agora, para a gente finalizar e a gente ir para as questões, tá? Aliás, deixa eu ver se a gente já consegue fazer uma questão com isso daqui que a gente viu. Deixa eu ver. Já consegue fazer. Tá? Que agora a gente vai falar aqui de algumas relações ecológicas que não caem na ITEC e FATEC. Despencam, tá bom? Não cai, despenca. Tá? Ó, pessoal, essa questão 10 da FATEC aqui. Galera que é da ITEC aí vai fazer com tranquilidade também, tá bom? Vamos lá, ó. A análise dos padrões genéticos e ecológicos, né, de diversas espécies foi fundamental para a emergência de um novo campo de pesquisa no final do século XX. A sociobiologia, segundo a qual a predominância do trabalho coletivo sobre o individual é uma das condições para a existência de sociedades complexas, como entre os Hymenoptera, né, formigas e abelhas, os Isoptera, né, cupins e os Homo sapiens. Entretanto, algumas espécies perderam evolutivamente a capacidade de trabalhar coletivamente. A predominância do trabalho individual sobre o coletivo nas espécies que perderam a capacidade de trabalhar coletivamente é necessariamente explicado por alterações nas relações ecológicas do tipo, né? Pessoal, primeiro que eles falam, né? Coletivo, certo? Então, enfim, o coletivo entre a espécie, né? Sobre o coletivo nas espécies que perderam a capacidade de trabalhar coletivamente. Muito bem, se ele está falando de trabalho entre a espécie, ou seja, somente com aquela espécie, isso significa que a gente vai descartar, pessoal, primeiramente, né, os inter, né? Porque não seria entre as espécies diferentes, mas intraespécie, ou seja, somente com a mesma espécie, tá? A relação somente com a mesma espécie. E quando ele fala de trabalhar coletivamente, significa que todos nessa relação terão ganhos, tá bom?
Então todos nessa relação terão ganhos, ou seja, essa é uma relação que não traz prejuízo para ninguém. Se traz, né, não traz prejuízo para ninguém, traz vantagem para todos, essa é uma relação harmônica. Tá bom, pessoal? Simples assim, tranquilo, né? Então quando você fala de intra e interespécie, ou da mesma espécie intraespecífica, ou entre espécies diferentes interespecífica, tá? E harmônica e desarmônica, se todo mundo sai ganhando harmônica, desarmônica se alguém sai com prejuízo. Fechou? Beleza, professor. Então fechou. Essa parte aí tá tranquilo, tá favorável, então beleza. Então beleza. Pra gente finalizar, galera, seguinte, ó, vamos ver, aí é o seguinte, né? Agora que a gente já falou, né, das relações ecológicas e a gente falou, né, que os consumidores entre si, eles, né, comem um ao outro na natureza, né? Então, eles estabelecem relações também. Isso significa que todos os indivíduos que estão na natureza, eles vão ou ter uma relação harmônica, onde todo mundo se beneficia, ou eles terão uma relação desarmônica, tá? Onde vai ter prejuízo para algum lado. Tudo bem? Então aqui, pessoal, trouxe as principais relações ecológicas que caem na FATEC e na ETEC. Fechou? Então, mutualismo, cara. Ambas se beneficiam e dependem uma da outra, tá? Um exemplo aí são os cupins e protozoários do intestino, tá? Ou seja, cara, mutualismo tem vantagem para as duas, beleza? E elas acabam se dependendo sim, dependendo uma da outra, beleza? Quer ver? Eu vou colocar aqui mais exemplos de mutualismo. Mutualismo. Essa aqui, pessoal, essa aqui ainda tem uma, tá? Teria uma, enfim, mas essa daqui, tá vendo aqui, ó, a abelha e a flor, tá? Mutualismo, beleza? Então, por exemplo, essa daqui ainda teria alguma controvérsia, né? Porque essa daqui a galera discute um pouco que é protocooperação. Aí vai depender do biólogo. Fechou? Por quê, né? Porque aqui o passarinho ele tá vindo e consumindo o carrapato do boi, certo? Só que, né, pensa comigo, se o passarinho vazar e não ter uma relação mais com o boi, ou seja, ele, enfim, sumir, desaparecer e eles não tiverem, o boi ainda assim ele vai continuar vivendo, né? Então essa daqui no caso não seria mutualismo, porque elas conseguiriam viver uma sem a outra. Então essa daqui seria protocooperação, que teria ganho para os dois lados, porém, se uma vazar e a outra também, né, elas continuam vivendo, né? Então, protocooperação essa daqui. Fechou? Mutualismo é exatamente quando, né, uma não consegue viver sem a outra, tá? É uma relação mútua, né? Então, as duas espécies se beneficiam uma da outra e dependem uma da outra, né? Cupim e protozoário do intestino, por exemplo, né? O protozoário que, né, vai viver lá no intestino de algum animal e ele vai acabar ajudando no processo de digestão, mas ele está ali para sobreviver também, tá? Então, isso acaba sendo uma relação de mutualismo. Fechou? Beleza? Seria, por exemplo, né, relação de mutualismo é o professor e o meu amor, né? Né, meu amor? Você acha que a nossa relação seria uma relação de mutualismo? Mutualismo ou protocooperação? Vamos ver, galera. Ó, se ela falar protocooperação, agora acabou o meu mundo, né? Eu desligo aqui o vídeo, né? Enfim, saio por essa porta e, né, o que você acha, meu amor, que seria a nossa relação ecológica? Seria mutualismo, né? Ou seria protocooperação? O que você acha? Mutualismo. Olha só, a Luninha falou que mutualismo agora, né? O professor até respirou um pouco mais aliviado, né? Beleza, pessoal? Protocooperação, cara, é quando ambas se beneficiam, né? Mas a relação não é obrigatória. Por exemplo, nessa que eu acabei de falar, os pássaros que comem
os carrapatos dos bois, tá bom? Isso significa que, galera, você vê que alguns biólogos até vão colocar o mutualismo ali essa relação aqui no mutualismo, né? Mas isso significa que se o passarinho vazar, o boi ainda continua vivendo, beleza? Ou seja, é protocooperação. Todo mundo está saindo ganhando, mas se separar, eles ainda continuam conseguindo viver. Fechou? Comensalismo, galera. Então, ó, suave. Mutualismo não tem como. Mutualismo e protocooperação não tem como, né, galera? Tá? Não tem como você não lembrar, tá? Mutualismo, né, lembra de mutualidade, ou seja, de relação mútua, ou seja, os dois estão se beneficiando. E protocooperação, você vai lembrar de próton, olha só, né? Só que nesse caso, né, os ratazaninhos não vivem sem a próton, então seria mutualística essa relação? Tô brincando, só uma piada, tá bom? Mas lembra de próton, uma relação positiva, ou seja, ambos se beneficiam. Beleza? Fechou? Não tem como esquecer. Beleza, professor, entendi. Essa daí, tá bom? Pessoal, então essas aqui são uma das mais famosas. Então, mutualismo e protocooperação, tá? Comensalismo, cara, é quando uma espécie se beneficia e a outra não é afetada, tá? O peixe rêmora e o tubarão. Cara, o tubarão passa tranquilão ali no mar. O peixe rêmora vai lá pegar, né, uns pedacinhos que ficam grudados no tubarão, né, de alimento. Só que o tubarão, ele, né, para ele não faz nenhuma diferença, ele nem sente praticamente, tá? Apesar de, aí sim, né, pessoal, tudo, imagina, você vai aprofundar a biologia, né, apesar de ter, enfim, o tubarão nem vai sentir, tá? Então, para ele, não é, ela não, é uma espécie, não é afetada, então a espécie do tubarão não é afetada, tá? Enquanto a outra se beneficia, que é o peixe remo, tá? Porque ele busca alimento, então para ele é absolutamente benéfico. Comensalismo, cara, lembra do peixe rêmora e do tubarão? Um está comendo, né, e o outro está isento, né? Então, comensalismo, tranquilo de lembrar também. Aqui, ó. Comensalismo. Certeza que, ó, viu? Sabia que ia aparecer isso aqui na hora, ó lá. Ó, essa aqui é o clássico, né? Tá vendo? O peixe rêmora e o tubarão, né? O tubarão nem sente, para ele nem faz diferença. Fechou? O bichão é enjoado, né? Beleza, professor, manjei. Então fechou, ratazana. Então comensalismo já foi também, tá? Eu queria desenhar aqui, mas né, infelizmente as minhas habilidades aqui, ó, não são muito boas, né? Aqui seria aqui o tubarão, ó. Parece um tubarão? Nossa senhora, né? O tubarão e aqui o peixinho rêmora aqui, ó. Tá bom? Tubarão e o peixe rêmora. Fechou. E o inquilinismo, professor? O inquilinismo, cara, uma espécie usa a outra como abrigo ou suporte sem prejudicá-la, tá? Então, exemplo, orquídea em troco de árvore, beleza? Então, essa daqui não tem prejuízo, tá bom? Uma vai ficar utilizando a outra de suporte ali e a outra, né, não vai ser prejudicada. Tudo bem? Esse é o inquilinismo, tá? Quer ver? Deixa eu procurar aqui inquilinismo pra gente ver. Eu não consigo jogar para cá a imagem, né? Senão inquilinismo. Tá vendo? Exatamente exatamente esse exemplo que apareceu, né? Exatamente esse exemplo que apareceu. Tá bom, pessoal? Então, o inquilinismo é quase que um abrigo, né? Quase que um abrigo ou suporte, né? Orquídea em tronco de árvore. Ela fica ali tranquila, a outra não é prejudicada. Fechou? Predatismo, pessoal. Predatismo, cara, é uma das mais conhecidas, né? Então, o leão olha para a zebra lá na savana, né? O leão que olha para a zebra lá na savana, o que você acha que acontece, Loninho, quando o leão olha para a zebra na savana, né? Rola ali uma caça, né? Então, a caça fica à disposição ali do predador, né? Por isso que é predatismo, beleza, pessoal? O leão que precisa estabelecer energia para sua vitalidade, ele precisa, né? Aliás, é um carnívoro, né? É um animal homeotérmico que a todo momento que
estabelece ali a sua temperatura constante, né? Não sei mais ou menos a temperatura do leão, mas enfim, vai ser como você, cara, né? Se você vai, por exemplo, 5 horas na churrascaria, sei lá, você vai às 13 horas, na hora do almoço, vai dando 5 horas, o que acontece com você? Que fominha, não é? Você já sente uma fominha, ou seja, isso é o meu termo, porque você está sempre com a mesma temperatura, ou seja, você utiliza a energia do seu corpo para manter a mesma temperatura, beleza? Então, para isso você vai precisar, né, no seu caso, vai precisar predar ali, né, a picanha que está ali na churrascaria. Fechou? O predatismo é isso, muito simples. O predador mata a presa para se alimentar, beleza? O leão e a zebra. Fechou? Enfim, aí a gente vai ter diversos exemplos, né? O leão que come a capivara, que caça a capivara, o leão é um exemplo de predatismo porque ele é predador de topo, né, galera? Predador de topo. Fechou? Fechou, professor. Por que, professor, predador de topo? Porque, né, não existe ninguém ali acima dele, certo? Vê? Vamos ver quem que vai aparecer aqui, ó. Ó quem que apareceu, tá vendo? Olha a onça pintada, né? Deve ser bem legal né? O que acontece quando um predador de topo é extinto, cara? O que acontece? Inclusive as nossas, né? Estava eu aí esses dias, a Luaninha fica louca comigo, né? Que estava eu aí esses dias vendo o Richard, né? Vendo sobre a onça pintada e a ameaça, né, da extinção da onça pintada no mundo, né? No Brasil, né, nesse caso, né? Que é uma espécie aqui do nosso país, né? Enfim, isso traz um monte de prejuízo, né, ecológico, traz um monte de prejuízo para a natureza, um monte de relações são, enfim, ficam ameaçadas, né? Então, por exemplo, a onça que está ameaçada, você tem um predador de topo que não estaria mais fazendo parte ali, então que não estaria mais, por exemplo, fazendo o controle da população das capivaras. Você tem uma praga de capivara, imagina o rolê que isso dá, o problema que isso dá, né? Então, enfim, o predador de topo aí faltar também é um problemão para as relações ecológicas, para a cadeia alimentar. Beleza, pessoal? Fechou, professor? Beleza, manjei, tá tranquilo, tá favorável, né? Parasitismo, pessoal. Aqui, cara, aqui sim, aqui a gente vai ter o prejuízo, inclusive, né, para uma das partes. O parasita vive às custas do hospedeiro, ele não pode matar de imediato, porque ele precisa ver, mas o hospedeiro, ele tem prejuízo, tá bom? Então, piolho em humano, por exemplo, carrapato em animal, tá bom? Isso vai causando um prejuízo, enfim, além de uma série de outros riscos, né? Mas imagina ali, né? O carrapatinho ali, enfim, chupinhando o sangue do cachorro, né? Obviamente que isso traz prejuízo, então você tem prejuízo para o hospedeiro. Fechou? Parasitismo. E a competição, galera, que são quando indivíduos ou espécies disputam recursos, né? Como alimento, território, como os leões e as hienas. Certo, pessoal? Tá bom? Então, ó, galera, eu não vou nem jogar a tabela aqui, tá? Porque não precisa. O que você vai pensar, né? Uma relação entre espécies diferentes vai ser interespecífica. Uma relação com as mesmas espécies vai ser intraespecífica, tá? Rolou algum prejuízo para alguém? Então, uma relação desarmônica, tá? Não tem prejuízo para ninguém, relação harmônica. Beleza? Tranquilo, tá? Aí, galera, pergunta, inclusive, ó, pergunta aí, só pra gente poder ir pro exercício, né? Qual a relação quando uma espécie se alimenta dela mesma?
Qual seria essa relação, galera? Seria predatismo? Falem aí para mim. Qual seria essa relação, tá bom? Respondo aí no final da aula, eu volto aqui. Fechou? Qual seria essa relação? Quando uma espécie se alimenta dela mesma, né? Beleza, fechou, pessoal. Fechou, então, cara, vamos resolver alguns exercícios aqui. Vamos resolver alguns exercícios, inclusive vai ficar disponível lá pra galera na plataforma, tá? Essa daqui que fala só de ecologia. Fechou, pessoal? Então, cara, ecologia não é um tema difícil, tá? Inclusive a essência da matéria é muito tranquila, né? Vocês estão vendo aí. Né? Você começa lá pensando com o indivíduo, depois vai para população, comunidade, ecossistema, né? E biosfera. Você entende que essa cadeia do indivíduo ela vai aumentando, beleza? Se essa cadeia vai aumentando, você vai ter várias relações entre esses seres vivos. Dentro, né, de toda essa cadeia, você tem fatores bióticos que contemplam a vida e você tem fatores abióticos, certo? Que não tem vida, mas que ajudam a vida, certo? Aí depois você tem as relações interespecíficas entre espécies diferentes, que pode acontecer, enfim, uma série de possibilidades, e entre as mesmas espécies, que seria a interespecífica, né? Por exemplo, né, um conjunto de formigas ali se ajudando para trabalhar, né, em conjunto, por exemplo, tá? E você vai ter as relações harmônicas e as desarmônicas, né? Relação harmônica quando tem ganho para todo mundo, desarmônica quando tem prejuízo para alguns lados. Fechou, pessoal? Fechou, professor. Então, beleza. Galerinha, vamos para essa questão 2. Vamos para a questão 2. Seguinte, ó, eu ia fazer a questão 1, tá? Mas, ó, uma coisa que eu quero chamar a atenção, por exemplo, eu não falei ainda dos ciclos biogeoquímicos, tá? Então, ciclo nitrogênio, ciclo carbono, ainda não falei. Ciclo do oxigênio, tá? Ainda não falei sobre isso, mas falarei, tá? Em uma aula específica só para ela, tá? Nessa parte de ecologia aqui, eu preferi focar aqui mais nessa questão das relações ecológicas de uma maneira direta. Fechou, pessoal? Então, o seguinte, ó, inclusive a gente já tinha visto, né, lá na teoria, né, a relação ecológica entre a cutia e a castanheira do Brasil, tal como descrita no texto, é denominada, caiu na ETEC essa daqui, né. Aí é o seguinte, galera, o que que ela fala? Que a cutia vai lá comer a sementinha da castanheira, e a cutia, à medida que ela come, né, ela não consegue comer tudo, ela enterra, né, aquilo ali para voltar depois. Como na maioria das vezes a cutia, né, lesadona ali, ela esquece, aquilo ali acaba dando fruto, né, então acaba ajudando também a castanheira. Por quê? Porque leva, né, a semente da castanheira para que ela possa né, florescer, germinar em outro local, ou seja, possa gerar vida. Então, para a cutia é benéfico, porque a cutia se alimenta disso, e para a castanheira do Brasil é benéfica porque ela preserva, né, tem um ganho para ela, então ela preserva a espécie dela. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então isso aqui, cara, é uma relação mutualística, beleza? Essa daqui é uma relação. Professor, e comensalismo, por que que não poderia ser, né? Lembra lá da definição de comensalismo, né? Lembra da definição de comensalismo? Então, para uma das partes, ó, para uma espécie beneficia e a outra não é afetada, certo? Não, nesse caso sim, é afetado sim. Nesse caso a castanheira ela é afetada, porque ela tem um ganho, o que seria a sobrevivência da própria espécie, tá? Então não pode ser comensalismo. Predatismo também não, né? Não existe uma relação predatória aqui, né? Entre, enfim, a cutia não está indo lá na castanheira e enfim, e destruindo não, se alimentando da castanheira diretamente, né? Não está causando prejuízo para a castanheira, né? Não está causando nenhum prejuízo. Parasitismo também não, né? Porque, enfim, parasitismo seria quando uma delas precisa, né, estabelecer uma relação de sobrevivência e você prejudica a outra, né? E competição também não, né? Também não existe uma competição aqui nem entre espaço, nem entre comida, enfim, não existe uma competição nessa relação, tá? Então essa é uma relação de mutualismo onde
existe um ganho para os dois lados. Fechou, pessoal? Beleza, professor, fechou, manjei. Vamos para a próxima aí? Qual mais? Deixa eu ver aqui que são boas. Bom, galera vai me mandando dúvida, tá? Com relação a essa lista aqui, tá bom, pessoal? Podem mandar dúvidas à vontade, fechou? Mas façam a listinha inteira aí, tá? Que tá muito boa, inclusive, tá? Ó, eu vou ler a questão 13. Vou na 11 primeiro, tá? Vou na 11. O linguado é um animal bentônico que vive sob areia e cascalho, no fundo do mar, ficando apenas com os olhos para fora. Por isso, ele consegue visualizar no chão ao seu redor e imitar os locais onde vive, mudando sua própria cor, né? Essa importante adaptação do linguado que lhe permite tornar-se praticamente invisível recebe o nome de, né? Pessoal, inclusive, ó, tá vendo que isso daqui não é nenhuma relação, né? Essa não é uma relação ecológica diretamente, né? Aqui é uma técnica de adaptação da sobrevivência, né, do linguado, né, no caso, tá? E essa técnica é conhecida, né, galera, como, né, olha lá, ele se adapta a cor ali natural, né, e ele fica parecido com aquela cor, ou seja, isso seria uma técnica de sobrevivência, de ataque, de camuflagem, tá bom? Isso daqui não daria para, é uma estratégia de defesa ou ataque. Fechou, pessoal? Tá bom? Comensalismo também não, acabamos de falar, né? Protocooperação também não, inquilinismo, acabamos de falar, predatismo também não, né? Ou seja, não seria nenhuma relação, não seria um estabelecimento de uma relação, né? Aqui seria uma técnica de defesa ou de ataque. Fechou, pessoal? Beleza, professor, então tá bom. E, né, ó, quer ver? Ó, vamos ver aqui, camuflagem. Ó, quer ver? Vocês vão achar interessante essa aqui, ó, camuflagem cobra pico de jaca. Essa daqui é uma que eu sei que utiliza. Ah, a própria onça que estava aqui na imagem, né? Ela utiliza camuflagem também. Ó, olha o pico de jaca, galera. Tá vendo? Olha isso. Olha como ela fica muito próxima à cor da floresta, né? Olha lá, olha só. Galera, essa daqui é uma surucucu pico de jaca, ilhoa, né? Ela tem uma das peçonhas mais poderosas, né? Acho que do mundo também, né? Do Brasil, com certeza. Enfim, ela vai ser encontrada em algumas regiões aí do Nordeste. Tá bom, pessoal? Mas olha a questão da camuflagem dela, como ela fica quase que, cara, vai fazer uma trilha aí, toma um pouquinho de cuidado, tá? Coloca uma botinha aí que faz bem. Falou? Aí pisar em um pico de jaca que aí eu vou falar pra você. Aí você vai, né, enfim, vai ficar muito próximo de usar o paletó de madeira, né? Se você pisar em um pico de jaca, né? Você vai ter vacina lá no Instituto Butantan, assim, mais prontamente, né? Apesar que nos hospitais aí no SUS dos hospitais do Nordeste, nessas regiões que são mais afastadas e tem mais casos de picada de cobra, né? Porque é assim, né? A vacina ela só é disponibilizada nos hospitais que tem alguns casos, né? Que tem presença de casos, né? Teve uma moça que eu vi que foi picada em um condomínio em Campinas, eu não sei onde saiu a cobra, né? Em um condomínio fechado em Campinas, que a moça teve que correr para um outro hospital, enfim, porque não tinha, né, nas proximidades, né, soro ali para a pessoa tomar, né? Vacina não, soro, tá? Beleza, pessoal? Então, ó, questão 13. Para responder a questão 13, leia o texto base. Só que, né, eu avisei que essa questão aqui, inclusive, apareceria, né, desse jeitinho aqui. Então vamos lá. A transferência de energia entre os níveis tróficos de uma cadeia alimentar permite deduzir que... O que a gente falou, pessoal, sobre a transferência entre níveis tróficos de uma cadeia alimentar? A gente falou que esses níveis iam caindo, né, a energia, não é isso? Então, ó, lembra lá?
Volta aqui comigo. Lembra aqui, ó? Aqui no produtor você tem mais energia, à medida que a gente ia subindo, a gente ia tendo um decaimento de energia, não é isso? Pois é, então é exatamente isso que está acontecendo aqui nessa questão. Olha lá, a transferência de energia entre os níveis tróficos de uma cadeia alimentar permite deduzir que, né, o nível trófico com menor quantidade de energia disponível é o dos produtores, pelo contrário, né, pessoal? Como esse nível ainda não teve prejuízo de ninguém, isso significa que ele tem mais energia disponível, ou seja, ele fez a captação direta do Sol. Então a energia que ele tem disponível é o maior, né, entre níveis de energia. Beleza? Então, não. Letra A está errado. Todos os níveis tróficos dissiparão parte de energia adquirida por meio das próprias atividades metabólicas. Todos os níveis tróficos dissiparão parte da energia adquirida por meio das próprias atividades metabólicas e de calor. E aí, galera, essa daqui, a gente falou ou não falou exatamente dela, né? Ou seja, todos os níveis tróficos eles vão perder energia, eles vão absorver uma parte da energia, mas eles vão perder outra parte. Tudo bem? Então, essa daqui, B de bucéfalo, está certíssima, né, galera? Certíssima. Letra B de bucéfalo. Fechou? A quantidade de energia, vamos ver as outras aí para a gente conferir. A quantidade de energia disponível aumenta à medida que está sendo transferido de um nível... Não, né, pessoal? Isso aqui, né, seria a antifísica, né? Transferir de um nível para o outro e ainda ganhar energia, nossa, seria o sistema dos sonhos, né? Mas não acontece. O que acontece é a perda de energia quando você passa de um nível para o outro. Beleza? Os engenheiros de plantão aí que vão fazer projetos de energia vão perceber muito isso, cara. O sonho de qualquer engenheiro é a menor perda possível, né, de qualquer sistema para outro sistema. Você quer perder o menos possível de energia, né? Então, quanto menos você perder, melhor. Por que a galera fica trocando aí a composição, né, de gasolina, não sei o que tem, gasolina aditivada, para aumentar, né, a eficiência do sistema, ou seja, perder menos energia possível vai ser sempre melhor. A autonomia do automóvel, nossa, esse automóvel aqui roda tantos km por litro, significa que ele perde menos energia. Beleza? Então tá bom. Quanto mais curta for uma cadeia alimentar, menor será a quantidade de energia disponível para o nível trófico mais elevado. Não, mentira, né, pessoal? Porque quanto menor a cadeia alimentar, menos energia é perdida, né, do produtor até o consumidor de topo. Ou seja, né, isso significa que isso aqui é mentira, né? Então, quanto menor a cadeia alimentar, mais energia disponível. Beleza, pessoal? Tranquilo visualizar isso, né? Aqui, ó. Tranquilo visualizar isso aqui, ó. Você tem um produtor, né? Você tem o produtor, aí depois você tem o consumidor 1 e consumidor 2 aqui, certo? Aí aqui você tem um produtor, aí aqui você tem o consumidor 1, o 2 e o 3, beleza? Aí digamos que daqui para cá, ó, daqui para cá de 100 para cá chegou, sei lá, chegou 50. Daqui para cá chegou 25, tá? De energia. Enfim, tô dando um exemplo. Daqui para cá chegou 100. Mesma coisa, né? Aqui, ó, 50, tal, 25, né? E daqui para cá, ó, veio 10 só. Beleza? Ou seja, quanto menor a cadeia alimentar, mais energia preservada, né? Mais energia preservada, certo? Beleza, professor? E a letra E, galera, uma cadeia alimentar deve ter muitos níveis tróficos, né? A fim de garantir a mesma quantidade de energia em cada um desses níveis, né? Mesma quantidade de energia em cada um desses níveis nunca, né, galera? Beleza, pessoal? Tá bom? Então, fechou. Essa é a nossa aula de ecologia, tá? Possivelmente, galera da FATEC terão mais aulas, né, de ecologia, né, até a gente entrar, sei lá, em uma ecologia super avançada, tá bom? Mas o beabá da ecologia tá aí, bonitinho, inclusive, tá?
dá para você, enfim, matar a grandiosíssima maioria das questões aí com esses conceitos, tá bom? Inter e inter, né? Harmônica e desarmônica, as principais relações ecológicas, entendimento de indivíduo, ecossistema, população, biosfera, beleza? É isso, entender, né, como que se dá a passagem de energia entre níveis tróficos. Fechou, pessoal? Então, beleza. Beijo no coração de vocês, meninada. Fiquem com Deus, um forte abraço e até mais. Tchau.